Nós vamos ler a Bíblia em São Mateus 27, do verso 45 ao 53. Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos ler São Mateus capítulo 27, do verso 45 ao 53. Vamos falar um pouco sobre o valor da graça. A palavra graça quer dizer favor imerecido. E Ele estendeu isto para nós. O Senhor Deus estendeu isto para nós, graça. Veja, não foi fácil para Ele, custou o seu próprio sangue. Mateus 27, verso 45 a seguir. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muito. Sua voz fez com que os santos ressuscitassem. O véu do templo que rasgou de alto a baixo, simboliza a lei. O profeta fala isso na mensagem Como Vencer 58. Senhor, ajuda-nos. Lembrar daquele dia que abriu o caminho para nós entrar no lugar santíssimo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-nos. A mensagem à igreja e sua condição, parágrafo 116, o profeta conta um episódio que aconteceu lá nos Estados Unidos. Ele disse: eu quero que vocês prestem atenção nisto. Aqui há algum tempo atrás, por volta de uns 100 anos atrás, havia um grande cristão que viveu no sudoeste dos Estados Unidos. Seu nome era Daniel Curry, um maravilhoso homem, um pio homem, um homem consagrado, um autêntico cristão, um homem de quem todos pensavam muito, uma pessoa tão maravilhosa. E a história conta que ele morreu, ou entrou num transe, e disse, como ele subiu ao céu naturalmente, quando ele morreu, e quando ele se aproximou do portal de pérolas, o vigia ali veio à porta e disse: Quem é você? Ele disse: Eu sou o evangelista Daniel Curry. Eu tenho ganho milhares de almas para Cristo. E eu desejo entrar nesta manhã aqui no céu. A jornada da minha vida tem terminado na terra e eu não tenho nenhum lugar para ir agora senão aqui. Assim que quando Daniel Curry chegou ali e o portal, eles entraram e disse: Nós veremos se você tem seu nome aqui. Eles olharam por toda parte. Eles não puderam encontrar nenhum nome. Disse: não há nenhum Daniel Curry aqui.
Ele disse, certamente, disse, eu sou um evangelista. Ele disse, eu tenho ganho almas para Cristo. Disse, eu tenho tentado fazer a coisa que é correta. O vigia disse, Senhor, eu sinto muito em lhe dizer, porém não há nenhum Daniel Cury aqui, nenhum nome. Disse, eu lhe direi, o vigia disse, o anjo ali disse, eu lhe direi o que você pode fazer. Disse, nós não temos nenhum direito aqui para tomar o seu caso. Ele disse, porém deseja você apelar o seu caso? Você pode apelar isto para o trono branco do julgamento, se desejar. Porém disse, nós não temos misericórdia aqui para você, definitivamente, porque nós não o temos aqui. Não há misericórdia para você. Disse, você deseja apelar seu caso? Ele pensou e disse, Senhor, o que mais posso eu fazer se não apelar meu caso? E ele disse, bem, então você pode ir ao trono de julgamento e apelar seu caso ali. E Daniel Cury disse que ele sentiu a si mesmo indo através de um espaço por quase 1 hora, e disse que ele entrou em um lugar que isto se tornou mais brilhante, mais brilhante, mais brilhante, mais brilhante, é questão de dimensão, né? Disse, mais distante ele ia, tanto mais brilhante isso se tornava, mais próximo da dimensão onde estava Deus. E isto era 100 vezes, milhares de vezes mais resplandecente do que o sol alguma vez brilhasse. E disse que ele estava tremendo quando se encontrou ali, tremendo. E diz que quando ele entrou nesta luz, ele ouviu uma voz dizer, saindo daquela luz, Daniel, você foi perfeito na terra. Somente saiu uma voz daquela luz dizendo para ele. Ele disse, pensou, ele era um homem íntegro, sincero. Eu estou lendo isso para mostrar para vocês que por mais que você tenha trabalhado aqui na terra, por mais que você tenha feito por Cristo aqui na terra, mas para entrar ali, você dependerá da graça de Deus. Você dependerá da graça de Deus, porque senão seremos reprovados. É só através da graça. Então ele estando ali, diante do trono, e saiu, apresentou para ele aquela luz tão brilhante, e daquela luz saiu a voz, você foi perfeito na terra. Essa voz saía daquela luz, e ele, como honesto, sincero que era, disse, não, eu não fui perfeito. E ele estava tremendo, porque ali é um lugar que se não ganha com grito. Ali é um lugar muito sério, gente. Aqui nós damos trambicado um no outro, uma jacosada aqui, uma jacosada ali, e nós vamos passando. Mas ali não, ali é um lugar muito sério. E todos nós teremos que passar por aquela portinha. Queira ou não queira, cada um de nós teremos que encarar aquilo um dia. E ai de nós se não houver sinceridade em nós. O mínimo que temos que cultivar é sinceridade, mesmo não tendo preenchido todos os requisitos. Mas havendo sinceridade, pode haver misericórdia. Como houve aqui, vamos ver. Você foi sincero lá na terra, ele como sincero que disse. Você foi perfeito, ele disse, não fui perfeito. Estava tremendo, disse. E a voz prosseguiu, você sempre agiu honestamente com todo mundo, com todas as pessoas? Ele pensou e disse, não, disse, algumas coisas vieram à minha mente, lembranças, não é, do que ele tinha feito aqui, de que não foi exatamente honesto. Ele disse, não, eu suponho que eu não fui honesto na terra. Disse, a voz continuou, indagando ele, você disse a verdade em cada caso em sua vida? Ele virou, disse, pensou, porque ali era vida ou morte, ali não podia mentir.
Você pode mentir aqui. Pode não. A carne diz que pode, mas lá não entra com mentira. Então ele disse, não, eu me lembro algumas coisas que tenho dito e eram duvidosas. Eu nunca fui exatamente verdadeiro, eu disse algumas mentiras também. E a voz prossegue, disse, então você alguma vez tomou algo que não lhe pertencia, alguma coisa, dinheiro, algo mais que não lhe pertencia, dinheiro em negócio, que não lhe pertencia? Disse que ele pensava na terra que ele era tão bom, porém ele chegou ao ponto de sentir-se totalmente reprovado ali. Quem era esse homem? Daniel Cury, um homem admirado por todos aqui na terra, um homem que tinha uma posição maravilhosa, era um evangelista. Por isso que eu sempre digo para os obreiros, vocês que tocam, vocês que cantam, vocês que pregam, pega Paulo falando lá em 1 Coríntios 9, os últimos versos. Paulo disse assim, eu temo que depois de haver ganho a outros, pregado a outros, eu venha a ser reprovado no final da estrada. Isto é, se não obedecer, se não viver exatamente o que eu tenho pregado. Nós não somos salvos porque temos dons. Nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Do jeitinho que uma prostituta de rua depende do sangue de Jesus, eu também dependo. Você também depende. O maior religioso também depende. O Daniel Cury, um ganhador de almas, chegou lá pensando que, por ele ser um ganhador de alma aqui na terra, por causa de um dom, porque dom todo mundo, a Bíblia disse em Romanos 8, 28, como é que é? 11, 28, que dons e vocação é dado até para rebelde. Rebelde pode ter dons maravilhosos de pregar. Para começar, em Gênesis 3, o maior pregador do evangelho que pisou aqui na terra, está lá em Gênesis 3, é o diabo através da serpente. Falou 99,9% da verdade, mas era um diabo, serpente, enganou a Eva. Então não é por ter dons que nós vamos lá. Nós vamos lá por causa do sangue dele. É por causa da graça dele. Intercedendo por nós. Daniel Cury, depois de ser interrogado em tudo, mas ele, sendo sincero, não tentou enganar a Deus, não tentou passar a conversa em Deus. Ele foi sincero, e por causa daquela sinceridade dele, aquilo atraiu o cordeiro sangrento para interceder por ele. Disse que ele pensava, eu pensei que eu era tão bom lá na terra, porém aqui estou reprovado, disse. Eu tenho tomado coisas que não me pertenciam. Ele disse, então você não foi perfeito. O anjo disse, a voz daquela luz disse, então você não foi perfeito. Ele disse, não, eu não fui perfeito. E logo o profeta disse que ele estava esperando pela rajada que em qualquer minuto viria dessa grande luz, de onde a pomba descansava, para detonar ele. Porque ele chegou à conclusão, depois dessas série de interrogação, reprovado. Ele disse, agora só que me resta é ser fulminado aqui. Ser fulminado. Estava lá tremendo, o profeta disse que estava tremendo. Nós aqui somos bons diante um dos outros, falamos, eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas diante de Deus, os joelhos batem um no outro assim, treme tudo. Ali é diante da presença do verdadeiro Deus. Então ele sentiu-se reprovado, e ele estava dizendo, agora virá rajada de fogo e me detonará, porque eu não passei nenhum teste. Condenado vai vir.
Disse somente então, a um momento depois, ele ouviu uma voz detrás dele, oh doce voz, que era mais doce voz, que a mais doce que a voz de uma mãe que ele alguma vez houvesse ouvido. Disse que ele virou para olhar, e a mais doce face que ele jamais havia visto, mais doce do que a face de alguma mãe maravilhosa, estava de pé perante ele, o cordeiro ensanguentado. Então disse, esse cordeiro parou para a justiça do Pai, disse: Pai, Daniel Cury permaneceu por mim lá na terra. É verdade, ele não foi perfeito, porém ele permaneceu por mim lá na terra. Ele permaneceu por mim na terra. Agora eu, cordeiro ensanguentado, permaneço por ele aqui no céu. Pai, tire todos os seus pecados e ponha-os na minha conta. Transfira os pecados dele e ponha-os na minha conta. Cordeiro ensanguentado, que era o próprio Deus em carne, parou diante do Deus justiça, que é o Espírito, e diz: ponha na minha conta. Por isso que eu fui na cruz, por isso que eu derramei o sangue, porque eu sabia que ninguém era digno, ninguém entraria no céu por habilidade própria, ninguém entraria no céu por ser bom. É por isso que eu disse: me tornei carne, me tornei cordeiro sangrento. É para essa hora que eu sabia que ia vir, que nenhum deles teria condição, teria mérito nenhum, mas eu pararia na brecha por eles aqui. Isto é graça, isto é favor imerecido. Aquela hora, Daniel Cury foi tomado, envolvido por aquele cordeiro sangrento, e entrou para a eternidade. Quem irá permanecer por você nesse dia, irmão? Se você entristecê-lo para longe de você hoje? Eu somente não posso pregar mais. O profeta estava tão trêmulo, ele disse: eu não posso pregar mais, e começou a chorar e orar, lembrando desse cordeiro sangrento que permanece por nós. Então a conclusão dessa historiazinha é esta: por mais bom que nós julgamos ser, por mais habilidoso que julgamos ser, por mais ganhadores de alma, melhor cantor, melhor pregador, melhor tocador, isso não tem nada a ver para entrarmos lá. Todos nós, quando chegarmos lá, vamos sentir reprovados. O Daniel Cury era um homem bem quisto aqui na terra, mas como humano, diante da santidade de Deus, sentiu-se reprovado. Lá só entrará a justiça dele, não a humana, a justiça dele. Mas eu quero dizer para vocês, assim como houve um representando Daniel Cury, aquele mesmo cordeiro sangrento representa a mim e a você, representa cada um de nós perante o Pai. Ele intercede por nós, diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis. Ele responde por nós, e diante da justiça da palavra ele disse: Pai, pelo menos ele foi sincero lá na terra, ela foi sincera, ele permaneceu por mim. Não destrua, Pai, não, eu paro por ele aqui no céu. Eu paro por ela aqui no céu. É a razão de nós
podermos entrar lá. Ninguém vai entrar lá, porque é melhor do que o outro, porque é melhor do que alguém. É somente pela graça, que quer dizer favor e merecido. Aí o profeta conta uma outra historiazinha aqui na mensagem da graça. Ele disse: a graça de Deus é assim. Deixe-me lhes contar uma história, concluindo. A graça de Deus é assim. Certa vez havia um poderoso rei, e este rei poderoso tinha um filho, e ele era o seu filho único, filho do rei. Certo dia, um assassino matou aquele rapaz. Através daquele reino foram os delegados procurar aquele assassino. Finalmente eles encontraram aquele assassino. E quando o encontraram, o trouxeram e o aprisionaram. E quando o fizeram, um julgamento foi feito e uma sentença foi dada. Oh, isto foi uma coisa terrível. Ele havia assassinado o filho do rei. Ele sabia o que viria sobre ele. Eles o colocaram em uma cela secreta e trancaram as portas e acorrentaram suas pernas para que ninguém, os guardas e ao redor dele, porque sabemos que tipo de punição terrível esse rapaz iria receber, porque ele havia matado o filho do rei, o real filho do rei. Os guardas foram distribuídos por todas as portas, e ele foi colocado nas celas secretas, despido, vestido com nada a não ser uma tanga. E lá estava aquele rapaz, assentado naquela condição, morrendo de fome, não davam nada para ele comer, e ele estava sentado naquela condição. Então eles trouxeram para fora para o julgamento, e ele foi encontrado culpado e provado ser culpado, e a sentença foi feita que era para ele ser executado sob terrível pena de morte. E ele era para ser morto aos poucos, até que a sua vida mortal terminasse. Sentenciado pelo juiz, ele tinha que morrer. E ele implorou e clamou e disse: embora eu seja culpado, sinto muito porque fiz aquilo. Em um momento, em um estado de fúria, eu fiz. Eu não quis fazer aquilo daquela maneira, matar aquele homem tão bom. Certo dia, o rei desceu ao lugar para visitar o rapaz, para lhe dizer, falar com ele o que lhe acerca de haver matado seu próprio filho, o único filho que ele tinha. E ele havia matado aquele rapaz. Ele disse: eu vou descer para falar com ele, disse o rei. E quando ele desceu até lá, ele olhou para aquela cela, como uma cela para animais, e ele viu seu pequeno e magro corpo deitado lá atrás, em um canto, chorando. Aquele assassino do filho do rei estava lá deitado, morrendo aos poucos, magro, pálido, chorando. Seu rosto bem fundo, sua boca também, seus olhos bem fundos, seus olhos estavam cheios de pus, sua boca já estava branca, sem água, sedento, deitado lá atrás sobre sua face, chorando. O rei virou para ele e disse: levanta. E ele veio até ele e olhou para ele, e o rei disse: por que você matou meu filho? O que fez o meu filho com você? O que ele fez para merecer tal morte da maneira que você o matou? Golpeando com uma lança até a morte. Ele virou para o rei e disse: nada, meu senhor, coisa alguma. Simplesmente minha própria imprudência, simplesmente minha própria maneira louca. Eu tinha inveja dele, por isso matei. Eu matei porque eu tinha inveja. Eu peguei no meu próprio desequilíbrio mental e o fiz. Disse: agora, ó rei, eu vou morrer sob a sua própria justiça.
Eu reconheço isso e sei que mereço sua punição. A única coisa pela qual estou chorando, majestade, é porque sinto muito por ter matado um homem real como aquele, sem nenhuma causa, por maldade minha. O rei virou os seus calcanhares e saiu, foi até sua escrivania e disse para os seus secretários: destruam todas as anotações, você sabe, coloque-as no mar do esquecimento, destrua todas as anotações que o condenem, lavem-no, tragam-no, eu enviarei um manto para ele. Depois de algum tempo, uma grande limousine, um carro muito sofisticado lá dos Estados Unidos, chegou até a porta. Quando chegou, um carpete foi estendido até a porta da prisão, e o rei se pôs de pé na parte de trás do carro e disse: venha, meu filho, vamos para casa comigo para o palácio. E colocou o manto do rei ao redor de seus ombros, e ele disse, o rei virou para ele e disse: de agora em diante, você é meu filho. Porque ele, o rei, teve pena. Isto é graça. E o profeta disse: este era eu, este era você. Nós matamos o filho do rei com os nossos pecados, com as nossas ignorâncias, nós o crucificamos. Você diz: não, eu nasci agora no século 20, como é que eu crucifiquei? Se você, pelas ações que temos, se tivéssemos lá, estaríamos também cravando o prego. Todos nós, pelos nossos pecados. O profeta disse: este homem maldoso era eu, era você. Mas matamos o Filho de Deus com os nossos pecados. Nós éramos estrangeiros, sujos, imundos, deitados nas celas do mundo. Mas Deus, o grande Rei, nos lavou com seu sangue de seu próprio Filho, e nos limpou, e nos colocou o manto do Espírito Santo, e agora a grande carruagem de Deus parará com ele, na porta algum dia. Um dia desse, aquela grande carruagem parará. Aleluia, aleluia. E nós iremos para casa e viveremos com ele. Todas as anotações contra nós foram destruídas naquele dia do Calvário. Não podemos ser julgados mais, porque ele é soberano, e a voz do soberano é a maior voz. Ele nos perdoou. As anotações que tinha contra nós foram queimadas, destruídas, e ele as colocou no mar do esquecimento, e não se lembra mais de nossos pecados. Não é de que se admirar que podemos cantar: sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido
me acho sublime. Pense na graça. A graça e o amor são irmãos gêmeos. A graça e o amor são irmãos gêmeos. Salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Foi a graça que ensinou meu coração temer. A graça tirou meus temores. Quão preciosa foi a graça quando apareceu. Foi a hora que primeiro criei. E eu quero agarrar essa graça com toda a minha alma, com todo o meu ser, com toda a minha vida. Daniel Cury teve esta grande experiência. Isso teve que ficar registrado nos anais da história para mostrar para nós que a graça é muito maior do que qualquer coisa que podemos fazer. A graça é realmente o favor imerecido. O Cordeiro sangrento é que nos salva. Não é ser membro da igreja A, nem da B, nem da C. Isto é simplesmente status. O que nos salva é se o Cordeiro sangrento estiver parado por nós. E para fazer e para atrair o Cordeiro sangrento naquela hora, é preciso de exercermos sinceridade. Sinceridade. O Daniel Cury foi sincero em todas as interrogações que foram dirigidas a ele. Ele foi sincero e disse: não, eu não fui fiel nisto, não fui. Às vezes o homem bate no peito e disse: eu nunca prostituí, nunca. Jesus disse: se você olhar para uma mulher e cobiçar, diante de Deus você já adulterou? Você já adulterou diante de Deus? Então nenhum de nós podemos bater no peito e dizer: eu nunca fiz isso, eu nunca roubei. Nunca roubou? Só de desejar o que é do outro, você diante de Deus já o pegou. Então lá naquela hora não vai sobrar ninguém que vai poder ser salvo por boas obras, Todos precisarão do Cordeiro ensanguentado. Todos necessitarão do Cordeiro ensanguentado, para gritar com a justiça do Pai: Pai, Ele parou por mim lá na terra. Pelo menos no mínimo Ele lutou. Ela lutou. Não foi fiel no máximo, mas foi fiel pelo menos no mínimo. É isto que vale, irmão. É lutar. Deus não espera chegar aqui na terra e nos encontrar como um grupo de extras terrenos. Não. Tudo que Ele espera quando Ele voltar é nos encontrar lutando. Eu não posso terminar sem lembrar daquele garotinho que o pai dele, para testar a fidelidade dele, falou: filho, aqui está um machado, eu vou fazer uma viagem, e aqui está uma tora de aroeira, madeira dura, e quando eu voltar da viagem, meu filho, eu quero que você corte essa
tora de aroeira, e com esse machado eu quero encontrar tudo esse trabalho feito. O filho disse: está bem, pai. Não reclamou. E o pai viajou. Quando o pai chegou da viagem, lá estava o filho com um machado tentando cortar a tora de aroeira. O pai olhou na mão do filho, a mão toda sangrando, porém tentando, sangrando, cheia de calos, sangrando no cabo do machado. Não tinha cortado quase nada, pouquinha coisa, que a aroeira é uma madeira muito dura, mas estava sangrando, mas o menino estava tentando. Ainda que esteja sangrando, irmãos, vamos tentar, vamos junto, não vamos parar. O caminho está espinhoso, está difícil, dê um passo a mais, pense, descanse um pouquinho, dê outro passo, descanse outro pouquinho, dê outro passo. Está difícil, está sangrando, as lutas da vida estão sangrando, porém não pare, dê mais um passo, dê mais um passo. É de passo a passo que nós vamos chegar lá, que nós vamos entrar nos portais eternos. Dê mais um passo. Não desanime, filho de Deus. O pai, quando viu o filho com as mãos todas sangrentas, o pai chorou, abraçou o filho e chorou. Disse: ó, meu filho, o que eu queria ver era isso mesmo, era a tua sinceridade, era a tua fidelidade. Então é isso que o papai do céu espera de nós. Não, ele não espera chegar aqui no seu retorno encontrar um grupo de gente tudo perfeitinho, não, mas ele sabe que ele vai encontrar aqui um grupo de gente tentando. Senhor, eu me encontro reprovado em tudo, só que tem uma coisa, eu estou tentando fazer o certo. Pedro afundou, mas é em direção a Jesus sobre as águas. Jesus disse: venha ter comigo, Pedro. E Pedro creu e foi, e de repente começou a afundar, mas foi em direção a Jesus. Não foi em direção às drogas, não foi em direção à prostituição, não foi em direção à coisa errada. Afundou, mas tentando encontrar Jesus. Tente mais um pouco, ainda que afunde, mas em direção a Jesus, em direção ao céu, em direção à vida eterna. Deus entenderá. Deus entenderá. O irmão Brana conta dos seus irmãos. Ele disse: lá em casa nós somos em 10 irmãos, com a irmã. Aí ele conta de cada um. Ele conta do Doni. O Doni morreu logo cedo. O Doni morreu porque se envolveu com companhias erradas. E logo novo ainda morreu. Ele se envolveu com companhias erradas, em caminhos tortuosos. Mas sempre o irmão Brana chamava a atenção dele. Ele dizia: Billy, eu estou tentando, Billy, mas não consigo. Eu estou tentando, Billy, estou tentando. E aí, quando ele partiu, o irmão Brana conta na mensagem o Dia das Mães. Você pode ler lá no finalzinho, mensagem o Dia das Mães. O irmão Brana disse: quando eu chegar no céu, eu tenho certeza que eu vou encontrar com o Doni, meu irmão. Ele vai dizer: Billy, eu tentei com tudo que eu pude, e quando eu cheguei no final do caminho, ele estendeu suas mãos e disse: você tentou, e agora eu te ajudo a acabar de chegar. Nós vamos ter muita surpresa do lado de lá, gente.
Pessoas que você pensava que não vai estar lá, vai estar. E pessoa que você pensava que vai estar lá, não vai. Não é pela habilidade, não é pelos méritos, é pela graça do Cordeiro sangrento. É somente pela graça do Cordeiro sangrento que nós vamos entrar por aqueles portais. O mancebo de qualidade pensou que ele podia entrar. Quando ele morreu, foi parar no Hades. E lá do Hades ele olhava aquele pobre que vivia comendo das migalhas, lá nos seios de Abraão. Ele dizia: eu tinha tudo para estar junto com aquele Lázaro lá, mas eu fiz uma escolha louca. O mestre me ensinou o caminho e eu não obedeci. Quantas pessoas vão chegar no inferno dizendo: eu sabia o caminho do céu, mas negligenciei em andar, pelo menos tentar. Quantas pessoas vão queimar no fogo do inferno por negligenciar o caminho real, por negligenciar pelo menos tentar. Não pense você que você vai conseguir pela sua habilidade. Ele é que vai te colocar lá. É a graça, é o sangue, é o sangue dele, é o Cordeiro sangrento, é que nos colocará lá. Mas sim, é aquele tipo Daniel Cury, que pelo menos está tentando, com sinceridade, com tudo que sabe fazer, com tudo que pode fazer e sabe fazer. Não é para relaxados, não é para mundanos, não, é para aqueles tipo Daniel Cury. Não é perfeito, mas pelo menos estava tentando, pelo menos estava tentando. É para esse tipo de gente que os céus está esperando. Queira você estar nesse número, minha irmã. Queira você estar nesse número, gente. Fuja do pecado. Tenha nojo das coisas erradas, porque naquele dia você vai ouvir aquela doce voz gritar para o Pai: Pai, Ele parou por mim lá na terra, Ele foi sincero lá na terra, ela foi sincera lá na terra. Você vai ouvir essa doce voz advogar sua causa naquele dia, porque você pelo menos lutou, tentou, batalhou. Você não foi um relaxado. Não, você tentou. Queira você estar nesse número, sabendo que não é pelo nosso mérito. Ninguém vai por mérito, não. Mas também por outro lado, ninguém vai sem tentar. Ninguém vai de braço cruzado. Não. Só vão chegar lá aqueles que estiver no campo de batalha. Jesus não espera chegar aqui e encontrar uma noiva pura, santa, invicta em tudo. Não, Ele espera chegar aqui e encontrar-nos no campo de batalha. Aquele pai esperava chegar e encontrar seu filho com o machado na mão, ainda que não tivesse cortado a tora de aroeira, mas pelo menos tentando cortar, com as mãos todas machucadas, de calo, mas tentando cumprir a ordem do Pai. Assim é o Papai Celestial, é o Papai Celestial. Ele sabia que ninguém dava conta disso, ninguém por si mesmo,
mas pelo menos Ele queria ver nós no posto de ver, crendo e acreditando, e tentando, e tentando. Portanto, não pare, igreja, não pare, tocadores, cantores, não pare, não pare, não deixe o diabo te desanimar, não. Você olha para você, você não vê condição nenhuma. Eu olho para mim, não vejo condição nenhuma, só me vejo reprovado em tudo. Mas porém, não vamos parar. Não! A glória, o céu não é para covardes. O céu é para aqueles que creem. Creem no Cordeiro ensanguentado. Creem que Ele vai nos levar lá. Sublime graça. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 23. Glória a Deus. Feliz Salvador. Fiquemos de pé. Eu cego fui, mas vejo já, perdido Ele me achou. Só as irmãs e os irmãos glorifiquem a Deus. Sublime. Pense na graça, pense no Cordeiro sangrento. É através do Cordeiro sangrento, intercedendo por nós, é que nós vamos entrar por aqueles portais. Não é por mérito nosso, não. Não, não, não. Se o homem pudesse chegar ao céu por mérito humano, não precisaria do Cordeiro sangrento vir. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Pense nisto. Pense em Daniel Cury. Aquele Daniel Cury sou eu, é você. Chegar na porta do céu, dizer: eu sou o pastor fulano, sou o evangelista fulano, sou o cantor fulano. Isso não tem nada a ver ali. Tem nada a ver ali. O anjo procura o nome desse fulano. Não, não tem seu nome aqui não. Não. Wesley conta que ele teve uma visão. Em seus dias morreu um membro da sua igreja. E esse membro chegou lá no céu. Eu tenho anotado ali uma história verídica de um membro da igreja de Wesley. Wesley foi uma tocha de fogo, tição tirado do fogo. Esse membro wesleyano chegou no céu e o anjo disse: quem é você? Ele disse: eu sou wesleyano. O anjo procurou no livro lá, disse: não, aqui não tem esse nome, wesleyano. Ele procurou: e se eu fosse fulano batista? Não, aqui não tem batista. Assembleiano? Não, aqui também no céu não tem esse nome, assembleiano. Citou o nome de várias denominações. Tabernáculo da Fé? Não. O anjo disse: o único nome que entra aqui é de pecadores lavados e redimidos pelo sangue de Deus. Rótulo, slogan. O irmão Branham nos ensina: venha para a igreja, mas da igreja entra em Cristo. Meta-te em Cristo. Slogan, rótulo. Não fica confiado nisso não. Entre em Cristo. Entre em Cristo. Lá só existe cristãos, lavados e redimidos pelo sangue de Deus.
só. Eu sou do partido tal, do partido tal. Lá no céu não tem isso não. Lá no céu só tem uma qualidade de pessoas lavadas, regeneradas pelo sangue de Deus. Venha, seja batizado em nome de Jesus Cristo nas águas. O tanque está aqui. Mas não pare aí não. O batismo é o primeiro passo. Tome a ceia com pães asmos, vinho puro. Mas não pare, porque isso pode se tornar tradição, mera tradição para você. Costume. Disse que entre em Cristo. Aprendemos hoje na mensagem a arca. Por que a arca, que tinha as tábuas da lei, era revestida de ouro por dentro e por fora? É porque o ouro significa o quê? Deidade. Deidade, o que é deidade? É Deus. Deidade fala de Deus, por dentro e por fora. E lá dentro daquela arca revestida de ouro da deidade estava as tábuas da lei, que é a palavra de Deus. Você, eu, nós somos a arca de Deus. Mas para ser os tipos perfeitos, temos que ser revestidos desse ouro, que é a deidade. Só por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Por fora e por dentro, a arca era revestida de ouro. E o ouro fala da deidade. E deidade é Cristo. Cristo mesmo. Então vamos ler 1 Coríntios 11, 23, para ministrar a Santa Ceia. A Santa Ceia da Bíblia. Não é da igreja A, B, C, D, não. Nós cremos num profeta, e esse profeta veio restaurando as verdades da Bíblia para nós. Verdade da ceia, a primeira ceia ministrada lá no Velho Testamento, está em Êxodo 12. E uma das coisas que Deus pediu para Moisés é para tirar os asmos, o fermento do pão. Não é pão de padaria não, é pão, o trigo, com água, sem fermento. Fermento fala de doutrina errada, acréscimo. O corpo de Jesus não pode ter acréscimo. Vinho sem doce, não é suco de uva não. Jesus não era diabético para ter sangue doce. O profeta veio para restaurar a Santa Ceia. Depois tem o lava-pés, São João 13. Jesus tomou a ceia e lavou os pés e disse: assim como eu fiz, façais vós também. Se você não faz isso, se a sua igreja não faz isso, ela está desviada da Bíblia. Você está frequentando uma igreja desviada da Bíblia. Sai dela, venha para a palavra. Apocalipse 18, verso 4, o anjo gritou: sai dela, povo meu. Então vamos ver a Santa Ceia da Bíblia. 1 Coríntios 11, verso 23, Paulo dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória quer dizer lembrando de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que tem que examinar é você. Você não tem que examinar o João, o Antônio, o Pedro, o Manuel, não. A Bíblia manda a gente examinar a gente mesmo. Esqueça da vida dos outros, pense em você. Você pensar em você, você será muito mais feliz. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, mentindo, come e bebe para a sua própria condenação,
não discernindo o corpo do Senhor, come para a sua morte, comer mentindo. Isso aqui é coisa sagrada, é um perigo nós acostumar com isso. Ananias e Safira, está escrito lá em Atos capítulo 5, que eles acostumou com a igreja, acostumou com o pastor Pedro, e veio mentindo, caíram mortos bem no altar, por acostumar com as coisas de Deus. Que Deus nos livre de acostumar com isto, irmãos. Verso 30, por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aí o 31 ele diz, porque se nós julgássemos, ele repete o 28, porque se nós julgássemos a nós mesmos, julgar com o quê? Com a palavra. Senhor, eu estou certo com a sua palavra. Se não, tenha piedade de mim, Senhor, me ajude a estar certo com a tua palavra, para mim poder tomar a comunhão. Se nós julgássemos a nós mesmos, não precisava de ser julgado lá no trono branco. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor aqui, pela palavra, para não sermos condenados com o mundo lá no trono branco. Porque milhares e milhares de pessoas, diz a Bíblia em Apocalipse 5, terão que apresentar-se no trono branco. Apocalipse 7, 19, milhares e milhares, por não ter sido sinceros. Irmão, pastor Edson, pense bem na responsabilidade que temos. Conhecer uma mensagem tão pura como o mancebo de qualidade conheceu, e nós conhecemos, passou pela nossa mão, e nós termos a decepção de saber que o arrebatamento foi e nós ficamos por negligência nossa. É brincadeira, irmão, é brincadeira, é coisa de rir, saber que o rapto já aconteceu, e nós perdemos por negligência nossa, coisa que estava na nossa mão, no nosso alcance. Ser sincero, ele não pediu para nós ser extraterreno, mas ele pediu para Daniel Cury ser sincero. Só isto, gente, é isso que Deus exige de nós, é sinceridade na adoração, sinceridade para com a palavra. A gente brinca com carrinho, com bicicleta, com carro velho, mas com a palavra, com salvação não se brinca não, gente. Se que é coisa séria, acorda, minha gente, acorda, povo de Deus. A coisa é mais séria do que se pensa. Nós não estamos aqui para um piquenique, se que estamos em tempo de preparação para sairmos daqui. Vamos para São João 13, Jesus tomou a ceia. Evangelho de São João, capítulo 13, verso 4 e 5, diz assim: levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Verso 12 a seguir disse: depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Você crê que Jesus é Senhor e mestre nosso? Sim ou não? A minoria que falou, é sim ou não? Você crê que Jesus é Senhor e mestre? Então ele disse no verso 14: ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, veja o mandamento agora, vós deveis. Qual é a igreja que tem autoridade de dizer não deveis não? Se Jesus, que é nosso Senhor e mestre, diz deveis lavar os pés uns dos outros, qual é o teólogo que pode ser um sabichão de pular na frente e dizer não, que se diz não? Se é modos e costumes, se é modo de costume, é modo de costume da Bíblia. Vamos obedecer a Bíblia. Amém. Vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor,
nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aí no 17 ele diz, para todos nós, ele diz, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Vamos orar, pedir a Deus a consagração desses elementos. Pai, aqui está esse pão feito por mãos santas, Pai. Doravante simbolizará teu corpo martirizado ali na cruz. Consagra, Pai, para este serviço. Também está esse vinho, fruto da vide. Doravante simbolizará teu sangue derramado por nós no Calvário. Consagra-o para este serviço. E a nós também que vamos vir à mesa comer desse pão e tomar desse vinho. Consagra-nos, dá-nos uma nova consciência do que é uma santa ceia, do que é o cordeiro sangrento, o que ele está fazendo ali. Ele não é um bobalhado, está parado ali não, ele está ali intercedendo por cada um de nós, que sem o qual ninguém verá a Deus. Ajude-nos a passar aqui lembrando que ai de nós se não fosse o cordeiro sangrento. Podemos ter as melhores habilidades, mas isso diante de Deus não vale nada. É só através do sangue que entraremos lá. Ajude-nos a passar aqui com esta consciência, meu Deus, e valorizar o Calvário mais e mais e mais. Entender que nós não temos nada para te oferecer. É só o Senhor é que tem para nos oferecer. O Daniel Cury pensou que podia oferecer o dom de evangelista, mas chegou lá, foi decepcionado, foi rejeitado. É isso mostrando para nós que nós não temos nada para te oferecer. Nada, nada mesmo. É somente o Senhor é que tem para nos oferecer. O sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue do Cordeiro Imaculado. Oh Deus, ajude-nos a ser mais grato. Consagra-nos da cura divina para quem comer desse pão e tomar desse vinho. Libertação e mais consciência desta verdade. Em nome de Jesus. Assentai-vos, orem uns pelos outros.